Olá, paz do Senhor, meus irmãos. Uma noite abençoada a todos. Estamos mais uma vez aí reunidos para adorarmos, bendizer o nome do Senhor, para aprender com o Senhor, com a sua palavra. E eu creio que Deus tem algo para nos dizer nessa noite. E eu quero compartilhar algo com você da palavra de Deus. E eu queria que nesse momento te convidar para que nós pudéssemos começar esse momento, orando, exaltando o nome do Senhor. Feche seus olhos. Se você estiver dentro da sua casa com alguma ocupação, gostaria de te pedir que você pare esse momentinho para que nós possamos refletir na palavra de Deus, porque Deus tem algo a falar conosco. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Deus, por essa noite. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha, Deus, falar conosco, Pai. Que a Tua palavra, Deus, ela possa tocar os nossos corações. Que a Tua palavra, Jesus, ela possa fazer em nós, Deus, uma transformação, uma mudança. Que a Tua palavra em nós possa, Deus, operar, Deus, o Teu poder, os Teus sinais, trazendo cura, trazendo, Deus, libertação, trazendo, Deus, a compreensão, ó Pai, da Tua vontade para as nossas vidas. Meu Deus, nós dependemos de Ti. Nós necessitamos, ó Deus, da Tua graça, do Teu amor. Deus, nós necessitamos, Senhor, das Tuas misericórdias, meu Deus, sobre nós, porque, Deus, somos pecadores, somos falhos e nós necessitamos de Ti, Pai. Por isso te pedimos, Senhor, tende misericórdia de nós. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor fale conosco nessa noite. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa, Pai, nos tocar. Nós ansiamos, ó Deus, pela Tua presença. Deus, nós queremos, Deus, mais de Ti. Meu Deus, te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor nos dê a cada dia fome e sede pela Tua palavra, pela revelação da Tua palavra, pelo conhecimento da Tua palavra. E Deus, e também queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor nos ensine a orar, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a orar, que o Senhor nos ensine, Pai, para que possamos, Deus, orar não conforme as nossas vontades, não conforme, Deus, os nossos desejos, mas conforme, Deus, a Tua vontade, conforme aquilo que está no Teu coração, que possamos, ó Deus, compreender a Tua vontade para as nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai, é o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Gostaria de te pedir para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 4. Lucas 11, versículo 1 ao versículo 4. A palavra do Senhor, ela nos diz, um momento em que os discípulos estão ali reunidos, com o Senhor, e eles fazem um questionamento, fazem uma pergunta. Aliás, eles fazem um pedido: ensina-nos a orar. E eu coloquei até como um tema dessa palavra nessa noite: por que orar? Então, no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, a partir do versículo 1, diz assim: aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos o pão, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal. Até aqui o versículo 4. E é muito interessante, que os discípulos fazem esse pedido ao Senhor. Ensina-nos a orar. Eles não pediram para que o Senhor ensinasse-os a pregar, para que o Senhor os ensinasse a louvar, a curar um enfermo, a expulsar um demônio. Eles não pedem isso. O pedido deles era para que o Senhor pudesse ensiná-los a orar. Da mesma forma que também
João Batista, ele ensinou os seus discípulos a orar. E em Lucas, no capítulo 7, no versículo 28, diz assim, né? E eu vos digo que entre nascido de mulheres não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Então nós vemos que João Batista, ele era um homem de Deus. A Bíblia faz até essa menção, essa referência, que nascido de mulher não houve profeta como João Batista, aquele que preparou o caminho para o Senhor. E João orava, João ensinou os seus discípulos a oração, e agora os discípulos de Jesus também querem aprender sobre a oração. E aí, quando eu leio isso e medito nessa palavra, me vem à mente, por que orar? Porque talvez esses discípulos quiseram tanto que o Senhor Jesus ensinasse-os a orar. E refletindo sobre isso, nós podemos tirar algumas conclusões a respeito da vida de Jesus. Jesus, ele tinha uma vida de oração. Jesus, ele não orava apenas porque ele tinha o desejo de algo. Mas é muito comum, ao longo dos evangelhos, nós vermos a expressão Jesus retirou-se a orar. Em diversas ocasiões, Jesus curando os enfermos, ele retirou-se para orar. Multiplicou pães, retirou-se para orar. Jesus, no momento de maior agonia, diz que ele estava orando no jardim do Getsemane. Agonia tanta que respirava sangue, momentos antes da crucificação. E nós podemos ver que ao longo de todos os evangelhos, nós vemos Jesus orando. A oração, uma vida de oração, era uma marca do ministério de Cristo. Era uma característica do nosso Senhor Jesus. Em Marcos 1,35, diz que Jesus levantou-se muito fazendo ainda escuro, ou seja, pela madrugada, Jesus foi para um lugar deserto e ali orava. Em Lucas 5, do versículo 15 ao 16, diz que a sua fama, porém, se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curado das suas enfermidades. Ele, porém, retirava para os desertos e ali orava. Olha só que interessante. Diz que a fama de Jesus se propagava ainda mais. Jesus estava realizando vários milagres, pessoas sendo curadas. Ele poderia ter todos os argumentos para que ele estivesse ali com aquelas pessoas. A fama dele crescia. Mas eu aprendo com Jesus que a fama dele não era maior do que a vida de oração. Que a fama dele não tirava ele do foco de viver as promessas de Deus. Eu vejo pela vida do nosso mestre que o mais importante não era apenas os resultados, aquilo que ele fazia, aquilo que ele realizava. Mas ele nutria na sua vida o desejo por orar. Ele separava tempo para orar. Ele dedicava a sua vida para orar. E a oração na vida de Jesus foi algo tão marcante que os seus próprios discípulos tiveram esse interesse, tiveram essa expectativa de dizer: Senhor, ensina-nos a orar. E aí o Senhor Jesus os ensina. E o interessante é que nós, hoje, como igreja, como servos de Deus, nós precisamos também nutrir no nosso coração essa vida de oração. Uma vida de oração que não seja pautada apenas naquilo que Deus possa nos dar. Uma vida de oração que não seja pautada apenas nas bênçãos de Deus, nas dádivas que Deus tem para nos dar, que são muitas, e não é nenhum pecado você orar para que Deus venha lhe dar alguma coisa, por algo que você precisa, por algo que você tem necessidade. Não é errado. Mas a sua vida de oração, a nossa vida de oração, ela não pode ser pautada apenas nisso. Uma das grandes
características de uma vida de oração é que uma vida de oração, ela promove em nós uma intimidade maior com Deus. Viver em oração provoca em nós uma intimidade. E essa intimidade com Deus vai fazendo com que nós possamos perceber qual seja a vontade de Deus para as nossas vidas através de uma vida de oração. E quando nós compreendemos qual é essa vontade, essa comunhão com Deus, ela nos traz uma transformação. A comunhão com Deus, ela nos faz enxergar e ver quem nós somos. Através da oração, da nossa comunhão com Deus, da nossa intimidade com Deus, nós sabemos verdadeiramente quem nós somos. Por isso que Jesus ele fala, entra no seu quarto, fecha a sua porta, ora ao teu Pai que está em secreto. Quando nós entramos no nosso quarto, quando nós fechamos, separamos esse lugar a sós com o Pai, para estarmos em oração. Nesse lugar, nós revelamos a Deus quem verdadeiramente nós somos. Não tem ninguém para nos ouvir, não tem ninguém para nos censurar, não tem ninguém que vai pensar por que ele é assim ou por que ela é assim. Mas quando nós entramos nesse lugar de oração, nós permitimos que o Espírito Santo de Deus trabalhe nas nossas vidas, nas nossas dificuldades, nos nossos problemas. O maior equívoco que podemos cometer ao entrar no lugar secreto, no lugar de oração, é achar que nós não precisamos ser transformados por Deus. É não achar que nós não precisamos ser transformados pela glória de Deus, pela presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. É achar que nós já estamos prontos e somos prontos o suficiente para fazer a vontade de Deus. E aí eu me lembro a oração do fariseu e do publicano. E o Senhor Jesus fala que o fariseu, ele estava cheio de si. E ele orava para si mesmo. A oração dele não ia ao Pai. A oração dele era para ele mesmo, porque ele estava cheio de si. Porque ele achava problema nos outros, mas ele nunca conseguia enxergar os seus próprios problemas. Mas o publicano, ele se humilha na presença de Deus e diz: tende misericórdia de mim que sou pecador. E essa oração, ela chega, ela toca o coração de Deus. O coração daquele que reconhece as suas falhas, os seus erros, as suas limitações e se submete na presença de Deus, aquele que se esvazia de si mesmo para estar diante da presença de Deus, da glória de Deus. E quando o nosso coração, ele se aplica a se humilhar debaixo da potente mão de Deus, o nosso coração, ele vai ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. Se eu achar que as pessoas precisam ser mudadas, mas que eu não preciso, eu corro um grande risco da minha oração ser igual à oração daquele fariseu. Eu preciso mudar. Não é o meu irmão, sou eu que preciso mudar. Então, por isso, nós devemos nos apresentar debaixo das potentes mãos de Deus, com um coração humilde, com um coração quebrantado, com um coração conhecendo de quem nós somos. Eu preciso orar, porque eu preciso ter intimidade com Deus. Eu preciso orar, porque eu preciso me humilhar diante da potente mão de Deus. Eu preciso depositar o meu coração nas mãos de Deus, através de uma vida de oração. Eu preciso orar. Nós precisamos orar. E muito mais do que orações repetidas, como o próprio Senhor Jesus também citou. Mas nós precisamos orar a Deus com a certeza e com a convicção que nós não estamos orando para a parede, que nós não estamos orando para algo que não vai nos responder, mas nós precisamos ter a convicção de que Deus, Ele ouve a nossa oração. Nós precisamos ter a convicção de que os ouvidos do Senhor estão atentos
para ouvir o nosso clamor. E eu preciso orar, nós precisamos orar, porque Deus, Ele está com os ouvidos atentos para ouvir o nosso clamor. Nós precisamos chegar, se aproximar diante do Senhor com ousadia. Nos aproximar do trono da graça de Deus com ousadia. Tendo a fé, tendo a convicção de que Deus é poderoso, mesmo que nós não mereçamos, mesmo que nós tenhamos nossos defeitos e as nossas falhas, mas nós podemos, pela graça de Deus, nos aproximar com ousadia ao trono da sua graça. E a palavra de Deus nos diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. O justo viverá pela fé, e a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Nós precisamos orar, precisamos nos aproximar do trono da graça de Deus. E eu observo na vida de Jesus, do nosso Senhor Jesus, que a sua vida, o seu ministério, ele era um reflexo da sua vida de oração. Por isso que Jesus não se importava se havia uma multidão e se ele tivesse que parar ali para que ele pudesse orar. Ele não se importava com isso. Porque a vida dele estava fundamentada na oração. E aí eu entendo e aprendo que uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus, ela vai fazer com que a minha vida, com que o meu ministério, com aquilo que eu faço na obra de Deus, não seja apenas um serviço, mas seja um reflexo da comunhão com Deus. A ponto que quando Jesus estava no meio do povo, Jesus ele revelava a glória do Pai. Ele revelava o poder do Pai. Ele revelava a autoridade que estava na vida dele, que foi concedida pelo Pai. Porque quando nós entendemos que a oração é algo fundamental na nossa vida, tudo aquilo que iremos fazer na nossa vida, ele vai nascer em oração. No meio vai ter oração e no fim terá oração. Nós podemos ver que no ministério de Jesus, até antes da sua crucificação e até no momento da sua crucificação, ele clama dizendo: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Oração no início, no meio e no fim. A nossa vida, ela precisa ser fundamentada em oração. Jesus orou a um ponto, o nível de comprometimento com aquilo que ele orava era tão grande que naquele momento de agonia, é interessante que ele pede aos discípulos também para orar, para vigiar. E ele fala, Jesus, quando termina a sua oração, ele percebe que seus discípulos estão dormindo. E ele fala assim: vocês não conseguem velar 1 hora comigo? E os discípulos estavam dormindo. E nós precisamos precisamos cuidar e vigiar para que nós não estejamos dormindo no momento de orar. No momento de orar. No momento que Jesus está vivendo ali aquela agonia de ser crucificado pelos nossos pecados. Ele estava comprometido em orar. Ele estava comprometido com a oração. E eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que nesse momento que hoje nós estamos vivendo de dificuldade, de preocupações e de medo, nós precisamos estar comprometidos com a nossa oração. Nós precisamos estar comprometidos em orar ao Senhor. Não apenas orar por orar. Não apenas orar diante de uma refeição, antes da refeição. Não apenas orar antes de dormir, mas ter um coração e uma mente comprometida e dedicada à oração. Por que precisamos orar? Nós precisamos estar com a nossa mente e o nosso coração comprometidos
com aquilo que está orando. Eu me lembro da palavra, da parábola, que o próprio Senhor Jesus fala sobre o juiz iníquo, sobre uma viúva que ficava insistentemente, ela ia diante daquele juiz pedir, clamar pela sua causa. Até que um ponto que aquela mulher orou tanto que o juiz, concedeu ali aquilo que ela estava pedindo. E o Senhor Jesus, ele faz uma comparação com o nosso Pai Celestial. Porque quando nós oramos, quando nós perseveramos, nós preparamos o ambiente para viver as promessas de Deus e receber as bênçãos de Deus. Precisamos orar e precisamos perseverar em oração. Eu não sei como hoje tem sido a sua vida de oração, mas eu quero nesse momento te encorajar a orar, te encorajar a separar um momento do seu dia para você ficar com o seu Pai. O momento que você vai fechar a porta do seu quarto. Não é um momento apenas na mesa. Não é um momento apenas que você ora com a sua família por alguma causa, por algum motivo. Mas é o seu momento com Deus. É o seu momento de intimidade, de você se separar, de você separar aquele momento para estar com o Senhor. E eu tenho certeza que Deus fará grandes coisas na sua vida. Eu tenho certeza que Deus fará grandes coisas através da sua vida. Eu creio que Deus vai fazer algo no seu interior, na sua vida, tão grande, que aquilo que Deus vai fazer em você vai tocar outras vidas, vai tocar outras pessoas. Porque isso é uma consequência natural da vida daquele que passa tempo orando, obedecendo à vontade de Deus, obedecendo à palavra de Deus e uma vida de profunda comunhão com o Senhor. Valorize a comunhão. Leia a Bíblia, valorize a leitura da palavra. Valorize todos os princípios espirituais. Mas eu quero te dizer, separe, dedique-se, tenha uma vida de oração, porque uma vida de oração é uma vida transformadora. O Senhor, Ele transforma não só nós, mas Ele vai transformar o ambiente que está ao nosso redor através da nossa oração. E eu queria nesse momento te convidar a você orar. Feche os seus olhos aí na sua casa, eleve seu pensamento, peça ao Espírito Santo para que nesse momento, que toda dispersão, que tudo aquilo que tentar roubar, tentar te dispersar, nesse momento em que você estará orando, ou quando você estiver orando, que toda distração parte em retirada em nome de Jesus. Mas nós queremos te pedir, Espírito Santo de Deus, que a nossa mente possa estar focada na oração. Te pedimos, ó Pai, nesse momento, Deus, que o Senhor nos ensine a orar. A Tua palavra nos diz que nós não sabemos orar, mas que o Teu Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por isso te pedimos nessa hora, Espírito Santo de Deus, ensina-nos a orar. Ensina-nos, ó Pai, a compreender a Tua vontade em nossas vidas e que a nossa vida seja pautada nos Teus princípios, que a nossa oração ela não tenha motivações diferentes, motivações que sejam contrárias à Tua vontade. Te pedimos, ó Pai, que a motivação dos nossos corações em nossas orações não sejam apenas motivações egoístas que visam o nosso próprio interesse, mas te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê um coração, Pai, que consiga enxergar a Tua vontade, um coração que consiga ver além do que é a nossa necessidade, e um coração, Deus, que esteja preparado para viver todas as promessas que o Senhor tem para as nossas vidas. Te pedimos, ó Pai, que tudo aquilo que tenta roubar o nosso tempo de oração, te pedimos, ó Pai, que tudo aquilo
que todo entretenimento, que toda distração, que tudo aquilo que possa tomar o nosso tempo de oração, que o Senhor possa nos dar sabedoria para administrar o nosso tempo. Que o Senhor possa nos dar sabedoria, Pai, para que possamos aproveitar o nosso tempo para orar e falar contigo. Que o Senhor nos dê sabedoria, Pai, para que as nossas orações, elas sejam feitas conforme a Tua vontade. Te pedimos, Espírito Santo, que a nossa vontade esteja alinhada com a Sua vontade e que nós possamos viver, Senhor. Assim como os apóstolos e discípulos viveram no início da igreja um mover sobrenatural. Meu Deus, que nós possamos viver em nossas vidas e na nossa igreja um mover sobrenatural, fundamentado, Pai, na vida de oração. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor possa ter misericórdia de nós, que o Senhor possa nos dar graça, sabedoria, e que nós venhamos ser um instrumento em Tuas mãos, para ganhar almas, para curar os enfermos, para expulsar os demônios, para dar vista àqueles que estão cegos. Meu Deus, que o Senhor venha usar as nossas vidas. Nesse momento, ó Pai, em que nós estamos vivendo em todo o mundo essa enfermidade do coronavírus, nós levantamos a nossa voz por cada vida que está doente e te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa ter misericórdia e que o Senhor possa estender as suas mãos para curar. Colocamos, ó Pai, a vida dos nossos familiares, meu Deus, dos nossos amigos, de pessoas que estão sofrendo, Pai, com a enfermidade, ou com medo, ou com angústia, ou que estão vivenciando luto. Nós te pedimos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito possa tocar nesses corações, que o Teu Santo Espírito possa fazer algo novo, algo diferente, algo transformador em cada uma dessas vidas. Porque nós cremos, ó Pai, que o Senhor é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. O Senhor é o mesmo que faz milagres. Nós cremos, ó Deus, nas Tuas promessas. Nós cremos, Deus, na Tua palavra. E sabemos, ó Deus, no poder que há em Ti, no poder que há na Tua palavra. E por isso, Deus, nós oramos, levantamos a nossa voz, porque cremos que o Senhor é poderoso para fazer. Colocamos em Tuas mãos, Pai, e Te pedimos que o Senhor nos dê, Pai, uma noite abençoada, que o Senhor nos guarde debaixo das Tuas asas, que possamos, Deus, estar escondidos no lugar secreto, no Teu esconderijo. Meu Deus, que possamos, Deus, estar debaixo das Tuas asas. Meu Deus, que possamos estar desfrutando da Tua presença, da Tua glória, do Teu poder. Meu Deus, que possamos, Deus, ser cheios de Ti, Senhor. Encha-nos, Deus. Meu Deus, que o Senhor possa encher a nossa vida com o Teu Espírito Santo. Meu Deus, que nós possamos, Deus, ter uma vida transformada de oração. Meu Deus, que as nossas orações sejam cheios de fervor, cheios da Tua presença. Te pedimos, ó Pai, que toda frieza espiritual caia por terra em nome de Jesus. E te pedimos, Senhor, aviva a Tua obra em nossas vidas. Encha-nos do Teu Santo Espírito. Encha-nos, ó Pai, da Tua glória. Meu Deus, que nós possamos ter fome e sede de Ti, fome e sede pela Tua presença. Meu Deus, que nós possamos, Deus, que nosso desejo, Pai, seja estar na Tua presença, Senhor. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo seja uma realidade sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Amém. Uma noite abençoada, em nome de Jesus. Fique na paz. Saudades de todos vocês.